Vamos aprender a fazer essa passadeira linda e, meus amores, extremamente simples para a sua mesa ficar mais bela ainda. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo dessa passadeira linda. E além de linda, gente, ela é extremamente simples, tá? E eu já vou aproveitar para passar para vocês aqui algumas informações importantes. Primeiro, essa receita não é minha, tá, meus amores? Eu vi aqui na internet, já estou reproduzindo para mais pessoas terem a oportunidade de aprender essa passadeira. E segundo, usei a linha Barroco Natural. Essa linha é maravilhosa. Terceiro, a gente vai fazer só uma amostrazinha, mas com certeza vocês vão conseguir fazer a passadeira inteira com essa amostra, tá? Então vamos começar. A amostra que eu vou fazer para vocês é só um quadradinho, mas aí, como eu disse, é só crescer bastante que dá tudo certo. Eu começo com um ponto inicial, que é aquele nozinho famoso. Eu não conto com esse nó, você já sabe. Você que acompanha aqui no canal já sabe. Não conto com ele. E depois desse nó inicial, eu vou fazer exatamente 38 correntes. Gente, vou acelerar até terminar as 38 correntes, tá? Não vamos contar de um em um, não. Acredite em mim, são 38 correntes, ok? Quando eu terminar 38 correntes, eu vou contar 5 correntes e vou fazer um ponto alto duplo na sexta, entendeu? Eu vou fazer um ponto alto duplo na sexta correntinha voltando. Eu vou contar 6, faço um ponto alto duplo. E aí eu já vou ter o início do meu trabalho. Porque ele vai ser exatamente assim, gente. Ele vai crescer todo ele em quadradinhos feitos por pontos altos duplos separados por correntes. O ponto alto duplo, repito agora a correntinha, só que dessa vez são 3. 3 correntes, conto 3 correntes de base e faço um ponto alto duplo nessa terceira correntinha de base. Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês para que fique bem entendido como é o início desse trabalho. 3 correntes. Após a terceira corrente, um ponto alto duplo, contando com a terceira correntinha de base. Faço o meu ponto alto duplo e assim sucessivamente até o fim da carreira. Vou mostrar para vocês agora o finzinho lá, como é que eu faço para subir o trabalho. Então, chegando no fim, eu vou colocar o meu ponto alto duplo no último ponto, não é no nó. Veja que o nó tá ali bem apertadinho. E eu já vou aproveitar para esconder essa linha aí, que foi a linha do início, tá, gente? Eu gosto muito de esconder essa linha, eu prefiro escondê-la do que cortar, porque eu tenho medo que o nó se solte, né? Eu prefiro esconder e depois colocar uma colinha, se for necessário. Nesse momento, eu vou subir o trabalho com 6 correntes. Eu faço 3, giro e coloco mais 3 correntes. Eu sempre gosto de fazer assim. No próximo ponto alto duplo, eu faço outro ponto alto duplo. Tem mistério, gente, nessa passadeira, porque eu já tô dizendo a vocês, do início ao fim, ela é só isso. Sim, esqueci de perguntar a vocês, já deram like nesse vídeo? Porque se você ainda não deu like nesse vídeo, tá perdendo tempo, tá? Passadeira é simples, o trabalho tá bem explicado, já tô avisando. Você vai poder reproduzir esse trabalho aí com certeza, então eu acho que merece pelo menos o seu like. Por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, porque isso fortalece a amizade. Como eu disse para vocês, 3 correntes, um ponto alto em cima do ponto alto de base. Vou fazer dessa forma até o fim da carreira. Eu tô fazendo a carreira completinha para que vocês vejam que não tem mistério. Aí você pode me perguntar a respeito da passadeira, qual o tamanho que eu fiz. Meus amores, por centímetro, eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para você com certeza é que eu fiz 70 carreiras, ou seja, eu fiz 70 vezes esse mesmo trabalho aí. E ficou no tamanho ideal para a mesa da minha mãe, que são de 6, ou pode usar 8 cadeiras também que cabe, mas na verdade ela usa 6. Então vai depender do tamanho da sua mesa. Se você tiver uma mesa muito grande, você pode, de 8 cadeiras, por exemplo, você pode fazer mais ou menos o tamanho do que eu fiz, que são 70 carreiras. Se você tiver uma mesa menor, então você pode diminuir, fazer 50, 45, vai depender da sua metragem de mesa, tá certo? Terminando nessa carreira, como vocês estão vendo, eu faço o ponto alto duplo, 3 correntes. E o último ponto alto duplo, gente, eu vou fazer na terceira corrente de base. Só que eu vou pegar o elozinho de trás, tá certo? Porque eu acho que fica mais, assim, organizado o fim do trabalho. Fica mais bonito.
Então, eu pego o elo de trás da correntinha, a terceira correntinha, e faço o meu ponto alto duplo. A partir desse momento, eu já posso subir para a terceira carreira, e é a mesma coisa. Depois de fazer o ponto alto, eu vou repetir 6 correntes. Eu faço 3 dessa forma, né, com o trabalho de frente para mim. Giro o trabalho, faço mais 3. Já dei a altura do trabalho, faço o ponto alto duplo. Vocês estão vendo que eu peguei só uma vez, né? Não se preocupe, eu vou prestar atenção a isso, eu vou conseguir perceber e vou corrigir. Esses errinhos podem acontecer, né? Com vocês eu acho que deve acontecer também. Me dizem nos comentários que de vez em quando você erra, que nem eu. Faz o ponto alto e segue a vida assim sucessivamente, meus amores. Eu vou fazer agora até chegar no tamanho de um quadradinho legal, tá certo? Vamos lá? Pronto, meus amores, chegamos ao tamanho exato que eu gostaria, né, na verdade, que ficasse o quadradinho. Então, agora a gente vai fazer justamente a finalização dele. Eu vou subir uma corrente e dentro desse espaço aí eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, vai ser mais ou menos isso, gente. Ao redor de todo o trabalho, em cada espaço, eu vou colocar 3 pontos baixos. Mas vocês precisam se atentar ao cantinho, tá certo? Porque no cantinho vai ter ali um truquezinho para ficar realmente um quadradinho bem bonitinho. Quando você estiver fazendo sua passadeira também, né? Que vai, no caso, ficar um retângulo. Também o retângulo ficar com os ângulos bem arrumadinhos, bem ali de 90 graus direitinho, tá certo? Então, nos espaços, sempre 3 pontos altos. Eu vou fazer até o fim, para mostrar para vocês também como é que eu vou fazer lá no cantinho. Vou dar uma acelerada para a gente chegar rápido lá. Porque para esse final ficar realmente arrumadinho, no cantinho, ao invés de colocar apenas 3 pontos altos, eu vou colocar 4. Lembrando que esse cantinho é aquele que tem a linha, tá? Então, eu vou também tentar esconder ainda esse restinho de linha que sobrou. E eu consigo, porque eu sou brasileira e eu não desisto nunca. E como eu já disse para vocês, eu prefiro esconder a linha do que deixar ela comprida ou então cortar e depois perder o nó inicial. Então, ao invés de 3, vamos fazer 4. Esse é o segundo ponto baixo no mesmo espaço. Segundo, aí, terceiro, quarto. Pega a linha todinha, tá, gente? Quarto. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas. 2 correntes e sigo com 4 pontos baixos naquele espaço seguinte. Gente, isso vai dar realmente o acabamento de quina, sabe? O cantinho perfeito. Esse acabamento de ponto baixo eu fiz por 3 vezes, ou seja, foram 3 carreiras de ponto baixo contornando a passadeira e também contornando aí a nossa amostra. A única diferença no caso das próximas carreiras é que quando era na quina, eu colocava um ponto baixo dentro do espaço, as 2 correntes e outro ponto baixo, entenderam? Ou seja, é um ponto baixo para cada ponto baixo, tomando cuidado apenas com o cantinho, porque a mesma regra do início serve para as próximas carreiras, onde eu coloco o ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. E aí, eu tô mostrando pra vocês a finalização, né? Como é que eu fiz. Deixei, ó. Essa é a primeira carreira. Tá vendo como ficou bem quadradinho? Pra quem não tá nem usando aquele dispositivo que arruma o square, né? O quadrado, fica bem legal. E se você tiver esse dispositivo ainda, pra deixar o quadradinho bem arrumadinho, fica melhor ainda, né? Então, você segue fazendo um ponto baixo em cima do outro ponto baixo de base. Ou seja, vai ficar 3 pontos baixos em cada espaço da mesma forma. E quando chegar no cantinho, é aquela dica que eu já lhe dei. Dentro do espaço, você coloca um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Após você fazer as 3 carreiras, sim, meus amores, eu fiz 3. Você pode fazer mais, pode fazer 5, pode fazer 7. Por que eu tô dizendo números ímpares? Porque realmente fica mais bonito esse detalhe feito com carreiras ímpares, ao invés de carreiras pares, tá? Então, ao finalizar esse detalhe com um ponto baixo ao redor do trabalho, a gente vai simplesmente colocar as franjinhas. Mas antes disso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu finalizo o trabalho, ou seja, como eu escondo a minha linha que termina o trabalho.
Tem gente que pergunta como é que se faz para terminar o trabalho, para dar o arremate. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então vamos ao arremate para quem tem algumas dúvidas em relação a isso. Eu deixo uma perninha de linha aí consideravelmente grande e nessa peça eu arrematei o seguinte: eu puxei a laçada, passei o contrário, puxei novamente a laçada por dentro e assim arrematei. Só que, obviamente, eu não vou deixar a perna de linha lá esticada, né, gente? Então, eu vou passar por dentro do próprio trabalho, algumas vezes, até dar uma escondidinha bonita nessa linha. Então, eu vou fazer o trabalho de vai e vem, passando essa perninha de linha para lá e para cá. Depois de fazer isso por uma extensão considerável do trabalho, eu vou dar finalmente o nó. Antes de dar o nó, eu vou separar a linha, né? Lembrando que estou trabalhando com barroco, então são 6 fios, eu vou trabalhar 3 para um lado, 3 para o outro. Passo 3 perninhas aí debaixo de uma linha, tá acelerado, mas eu sei que vocês estão entendendo. E dou um nozinho. Esse primeiro nó eu não aperto, ele é delicado. Dou um segundo nó, aí esse segundo nó eu já aperto um pouquinho. E dou um terceiro que eu aperto com toda a violência desse mundo. Brincadeira, mas eu aperto bastante. Passo novamente a linha por baixo de outro ponto, aí pegando dessa vez as duas perninhas. Faço isso algumas vezes, dou uma puxadinha segura e corto no cantinho. Se eu perceber que precisa de cola, eu vou usar ou cola pano ou então tack bond, certo? E aí está arrematado. Trabalho perfeito. Depois disso, vamos dar continuidade ao acabamento da peça, que seria agora colocar as franjinhas. Vamos pensar que você está com uma passadeira de 70 carreirinhas, certo? Então, você vai colocar as franjas em uma ponta e na outra. Eu fiz as franjinhas delicadas, né, meus amores? Até porque esse trilho de mesa, essa passadeira, ela era fina, estreitinha. Então, se eu fizesse muito grosso, ia ficar feio, né? Então, eu usei apenas 3 linhas, porque, afinal de contas, iam se tornar 6 perninhas nessas franjinhas. As franjinhas vão ser, eu medi mesmo na mão, tá? Se você tiver um dispositivo para medir, melhor, mas dá para medir na sua mão. As franjinhas vão ser colocadas exatamente onde eu estou mostrando a vocês. É no cantinho e na altura de cada ponto alto duplo. Aí você vai colocar essa franjinha justamente como a gente faz um nó de macramê. Você passa as 6 cabecinhas de linha por dentro do ponto, abre um elo. Nesse elo, você vai passar as 6 perninhas ao mesmo tempo. É muito parecido com o nó inicial do macramê. Fica também lembrando um tassel, sabe, gente? Fica muito bonito. Eu gosto desse tipo de acabamento. Acho que fica bem legal em peças como, por exemplo, trilho de mesa, barrado de rede, também fica legal. Até mesmo em tapete. E aí você vai puxando, né, com delicadeza, à medida que você percebe que tem algumas perninhas que estão folgadas e tudo mais. Até fica tudo bem apertadinho. Depois, gente, é só igualar as pontinhas. Faz isso de um lado, naqueles pontos que eu ensinei para vocês já, que eu já mostrei, e do outro. A sua passadeira vai ficar extremamente linda. Se você, assim como eu, tiver etiqueta, você pode escolher um lado para colocar a sua etiqueta, onde obviamente os pontos sejam possíveis de ser costurados, né? E aí, nesse caso, seria do outro lado para mim. Então, você põe sua etiqueta caso você tenha, e seu trabalho está pronto. E foi assim que eu cheguei nesse resultado. Agora, é a vez de vocês. Vocês podem me dizer o que vocês acharam, se acharam bonito, se acharam simples, mesmo como para mim foi. Vocês podem também dar sugestões para outros tipos de vídeos aqui no canal. Você pode deixar o seu curtir, eu já pedi, né? Isso é muito importante para a moral do canal. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, tá certo? Ativa o sininho, porque assim você recebe todo o nosso conteúdo. Que Deus abençoe vocês. Cheiros e tchau!